a acupuntura e os chakras na fertilidade feminina. Seja bem-vindo a esse vídeo, a esse conteúdo de hoje. E hoje nós vamos olhar pelo viés da medicina tradicional chinesa a questão da fertilidade, né? A fertilidade feminina, a fertilidade nas mulheres. É algo que faz parte do nosso corpo, né? Faz parte da nossa natureza, a fertilidade. E o que é que acontece? Algumas mulheres elas têm percebido uma dificuldade, né, com a fertilidade, começam naturalmente a tentar engravidar e de repente percebem que passou um tempo e não ficaram grávidas. E elas começam a se questionar isso, começam a buscar ajuda, vão ao médico, vão ao ginecologista. E é exatamente esse o caminho, né? Entender o que é que o corpo está apresentando, né? O que é que precisa fazer aí de exames. E dentro do olhar da medicina chinesa, nós também fazemos a nossa avaliação, né? A nossa avaliação ela é uma avaliação energética, porque nós atuamos nas energias, no corpo energético. A gente procura entender qual é o padrão energético que pode estar acontecendo ali naquela mulher de forma desequilibrada, que pode estar atrapalhando esse processo da fertilidade que é natural, né? E a gente sabe de muitas histórias, né, de mulheres que ficaram grávidas através da acupuntura. Então, é uma técnica que pode ajudar sim a aumentar a fertilidade, pode ajudar sim as mulheres a ficarem grávidas e independente da gravidez em si, toda mulher ela pode sim passar por uma avaliação da medicina chinesa para entender como é que está o funcionamento energético do seu corpo, né? Porque a menstruação ela é algo natural da mulher, né? Os hormônios femininos estão ali acontecendo, então quando há qualquer alteração sintomática, né, ou funcional dessa mulher, ela pode sim ir para esse recurso da acupuntura para ajudar o corpo dela a se autorregular, porque no fim das contas o que é que a acupuntura faz? Ela estimula o próprio corpo a se autorregular, né? E é algo que a gente pode ter sim como um recurso terapêutico, né? A acupuntura. E isso é muito bom. Então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Hoje vamos falar então sobre a acupuntura e também os chakras, né? Tudo que envolve as energias do corpo na fertilidade feminina. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a pensar assim, quando a gente fala em fertilidade, né, da mulher, nós estamos falando do que principalmente, de quais órgãos principalmente, né? Órgãos que são os nossos zang, né, os nossos zangfu, órgãos e vísceras. Então, o principal órgão ou o principal zang relacionado ou envolvido com a fertilidade feminina é o rim, né, são os rins. Os rins, eles armazenam a nossa essência. Os rins, eles armazenam o Jing, que é a nossa essência, que está relacionado à nossa energia ancestral, né? Aquela energia de vitalidade e que tem uma relação muito grande também com os nossos dois primeiros chakras, né? O chakra básico e o chakra pubiano, que ficam ali na base da nossa coluna, e o pubiano um pouquinho para cima na pubis. E esses dois chakras, eles são os principais chakras relacionados à vitalidade, relacionados à essência, ao Jing, né? Então, tanto o chakra básico como o chakra pubiano, tanto os rins que têm relação com o elemento água, são a principal fonte energética do corpo da mulher para a fertilidade, tá? Então, isso é algo para a gente já começar avaliando e olhando por aí, né? A gente sabe que os rins, eles armazenam a nossa essência, né? Eles armazenam o Jing. Então, quando há uma predisposição a uma deficiência energética dos rins, isso já favorece ou pode favorecer a uma infertilidade, tá? E a gente pode, através da acupuntura e também através da fitoterapia, melhorar a energia dos rins, melhorar a energia do elemento água no corpo, né, que tem relação com o chakra pubiano, né, e o chakra pubiano, ele tem relação com o elemento água, com os rins, e ele tem relação com os órgãos pélvicos, né, com os órgãos genitais, tanto feminino como masculino.
Então, quando a gente trabalha essas energias, a gente predispõe a uma melhora dessas energias. A gente predispõe a uma melhora também da fertilidade, tá? A gente vê muitas histórias, né, de mulheres que melhoraram sim a sua fertilidade, ficaram grávidas sim, estimulando as energias do corpo, tá bom? O que é o útero para a medicina chinesa? Né? O útero ele é considerado uma víscera curiosa. Né? Essa víscera curiosa, ela tem uma relação principalmente com os rins. Né? Então, as vísceras curiosas, elas não são assim consideradas tão funcionais na medicina chinesa. Elas normalmente estão relacionadas a um zang, ou um órgão, que vai ser funcional sobre aquela víscera curiosa. Né? E os principais dois zangs, os dois principais órgãos relacionados a essa víscera curiosa, que é o útero, é o rim e o coração. Né? Então, o rim eu já falei, ele armazena essência, ele armazena energia ancestral. E o coração? Né? Por que o coração também vai ter interferência lá no nosso útero? Primeiro que o coração, ele é quem governa o sangue no nosso corpo. O coração ele tem essa função de governar o sangue no nosso corpo. E o coração, ele também abriga o Shen, que é a nossa psique, que é a morada da nossa mente. Então, o que acontece? Quando a mulher ela passa por processos emocionais muito intensos, né, onde consome-se muito a sua energia yin, naturalmente começa a acontecer ali possivelmente uma disfunção a nível hormonal, né? E principalmente relacionado ao hipotálamo. E o hipotálamo, ele tem uma relação direta com a maioria das glândulas endócrinas do nosso corpo. E ele é quem vai liberar hormônios para a liberação dos hormônios femininos pelos ovários. Então pode acontecer que, por conta de questões emocionais, a mulher tenha uma disfunção ou uma alteração funcional do seu hipotálamo que naturalmente vai gerar uma disfunção do funcionamento ou da funcionalidade, podemos dizer assim, da secreção de hormônios pelos ovários, e aí ela pode começar a passar por algumas alterações relacionadas à sua ovulação, por exemplo. Né? A gente sabe que precisa de estrogênio para a ovulação, né? Então, algumas mulheres, o que tem acontecido bastante? Mulheres bastante jovens entrando na menopausa, né? O que se chama de menopausa precoce. E hoje tem uma relação muito grande da menopausa precoce justamente com questões emocionais, né? Só que a medicina chinesa ela tem essa explicação, ela tem esse olhar, né? De que o coração é a morada da mente e o estresse vai afetar essa morada da mente, vai afetar a nossa psique, né? E afetando a nossa psique, afeta o nosso sistema hormonal, né? Por quê? Porque toda vez que a nossa psique fica desequilibrada, fica bagunçada, o equilíbrio yin e yang também fica desregulado, né? E aí, normalmente, a pessoa, se ela fica muito ansiosa ou muito estressada, consome muita energia yin dela. Ela fica com deficiência de energia yin. E quando ela fica com deficiência de energia yin, o que é que acontece com essa pessoa? Ela já pode começar a ter aí algumas alterações a nível hormonal. E quando ela vai tendo alterações a nível hormonal, pode ter uma cascata de disfunção hormonal aí, ocasionando uma interferência em todos os processos naturais do corpo feminino, que seria os ciclos, né? O ciclo completinho da mulher, menstruação, ovulação, pós-ovulação, né? A mulher, ela passa todos os meses por um ciclo, né? E esse ciclo, ele é todo regulado por hormônios, né? Então, quando tem algo por trás dessa desregulação hormonal da mulher, quando a gente tem esse olhar para isso, a gente pode entender que isso está relacionado ao coração, tá? Então, voltando aqui, os principais órgãos que atuam no útero da mulher são o rim, né? Os rins, porque eles armazenam a essência, e o coração, porque ele armazena o Shen, tá? Então, existe esse viés aí. Inclusive, segundo os clássicos da medicina chinesa,
o principal órgão que produz o sangue menstrual é o rim, né? Então, o sangue menstrual ele tem até um termo, uma terminologia específica na medicina chinesa e vem produzido pelos nossos rins, né? Então é interessante, né? Porque a gente sabe que a mulher, ela já nasce com todos os seus óvulos formados, né? Os óvulos que ela vai ovulando ali durante a vida. E a gente sabe que a mulher, ela vem também com o seu Jing formado, né? O seu Jing, a sua energia pré-ancestral formada, né? O pré-celestial ou ancestral. Então, olha que interessante essa relação, né? Se a mulher, ela já vem com uma energia ancestral deficiente, prejudicada, ela pode sim ter uma predisposição à infertilidade, né? Então, a gente já pode ter esse olhar. Como é que a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, tem uma deficiência do Jing, uma deficiência da essência? Alguém que sabe, os alunos, pessoal que está entrando aí, boa noite, gente que está ao vivo aqui comigo. Bem, vamos pensar. O Jing, ele é quem abriga a nossa vitalidade, né? Ele é a nossa vitalidade, na verdade. Então, tudo aquilo que a gente vê como perca de vitalidade, a gente pode pensar em deficiência do Jing, né? Por exemplo, qualquer alteração do desenvolvimento, do crescimento da menina, né? Se tem algo que não está dentro dos padrões esperados para cada fase, a gente pode entender, poxa, o crescimento, o desenvolvimento do corpo dessa mulher ou dessa menina está fora um pouco das datas que aquilo deveria estar acontecendo, como, por exemplo, a menstruação muito tardia, né? A puberdade muito tardia. Então, isso a gente pode considerar como algo que foge um pouco da funcionalidade do corpo feminino, e aí a gente já pode pensar como uma deficiência do Jing, tá? A pessoa muito letárgica também, muito cansada, um cansaço muito extremo, um desânimo muito extremo, uma apatia, parece que falta energia naquela pessoa, a gente também pode considerar que isso são sintomas que pode ter relação com deficiência do Jing, pessoa que se cansa muito facilmente, né? Mulheres que estão embranquecendo o cabelo muito cedo, mulheres que estão entrando também na menopausa precocemente, são sinais de baixa vitalidade, né? Mas assim, nem sempre está relacionado diretamente à energia pré-ancestral. Às vezes pode estar relacionado ao estilo de vida também, tá? Então não vamos tudo colocar culpa agora na essência, né? Na deficiência do Jing. Não, vamos pensar assim. Às vezes a pessoa até pode ter uma deficiência do Jing, uma deficiência energética ali no Jing, que é armazenado pelos rins. Só que ela pode compensar isso tendo um bom estilo de vida, por exemplo, né? Então, o que é que a gente sabe? Que uma dos recursos mais simples que existem de estimular os primeiros chakras, né, que são os chakras que têm relação com vitalidade, é fazendo caminhada. Então, a caminhada, ela já é uma forma de você melhorar o seu corpo e minimizar essa baixa energia de Jing que você tem aí, por exemplo, tá? Então, a caminhada seria um recurso muito interessante. A alimentação também, porque a alimentação, ela é uma das fontes energéticas do nosso corpo, né? O baço pâncreas produz energia a partir da nossa alimentação, né? Que daí seria o nosso Qi pós-celestial, né? Esse Qi pós-celestial é produzido pelo baço pâncreas e isso tem relação com o que a gente come. Então, viu que não dá pra gente colocar tudo na conta da deficiência do Jing? A gente pode compensar com outras coisas. E às vezes a mulher, ela nem tem deficiência do Jing. Às vezes ela nem tem deficiência energética da energia ancestral. Porém, ela, no decorrer da sua vida, vai tendo um estilo de vida que vai consumindo demais a energia dos rins. E conforme vai consumindo a energia dos rins, ela pode se colocar numa predisposição energética, por exemplo, para a infertilidade, né? Então, não dá pra gente colocar tudo na conta só da deficiência do Jing, tá? Mas, como hoje é uma live aula, é importante a gente saber que o rim, né, como o Zhang, ele é o principal órgão relacionado à fertilidade feminina. E depois também vem aí o coração abrigando o nosso Shen, tá?
Existe uma relação no nosso corpo energética entre o coração e o rim. Então vamos pensar aqui. O coração, ele pertence ao elemento fogo, né? E o rim pertence ao elemento água. Então o fogo e a água, eles meio que são contrários, né? Se a gente for pensar fogo e água, eles são contrários, mas eles se complementam, como tudo no nosso corpo. A energia yin e yang também se complementa, né? A gente precisa delas o tempo todo, uma se transmutando na outra. Então, para o nosso corpo se equilibrar, a gente precisa que o coração coloque fogo na água e que o rim coloque água no fogo, para que esse equilíbrio vá acontecendo. Então, é importante que tanto a energia do coração quanto a energia dos rins dessa mulher estejam fluindo bem, porque aí ela vai ter um equilíbrio energético muito grande entre esses dois elementos aí, que é o elemento fogo e o elemento água, tá? Então é como se o coração precisasse dar fogo para a água, né? E o rim dar água para o fogo, tá? Então o rim, a gente pensa assim nele como vitalidade física. E o coração a gente pensa como um equilíbrio das nossas emoções. Então um complementa o outro. Quando as nossas emoções estão muito bagunçadas, quando as nossas emoções estão prejudicadas, a gente vai consumindo muita energia yin do coração, né? A gente vai entrando naqueles padrões de ansiedade muito grande, né? Que a deficiência do yin do coração, ela traz muita ansiedade, muita agitação. E aí o que é que acontece? Há um desequilíbrio entre fogo e água. Tá? Por quê? Porque se consumiu muito o yin desse coração. E consumindo demais o yin desse coração, ele não consegue fazer a função dele de descer o fogo para a água, que é para os rins. E aí um afeta o outro. Tá? E aí começam a ver já os primeiros desequilíbrios energéticos do corpo dessa mulher. Tá? Que depois pode vir como uma cascata aí e vir para um desequilíbrio funcional. Que aí o que é um desequilíbrio funcional? É quando alguma funcionalidade do corpo da mulher está fora dos padrões. Por exemplo, menstruação irregulada, por exemplo, cólicas, TPM, e tantos outros sintomas que a gente já vai daqui a pouco falar um pouco mais sobre cada um, tá? Agora vamos pensar aqui, ó, o que é que causa, quais são as principais causas energéticas, né, da infertilidade feminina? Alunos que estão aqui comigo, né, quais são os principais síndromes, podemos dizer assim, relacionadas à infertilidade feminina? Alguém quer dar um palpite, colocar aqui nos comentários o que é que acha? Pode colocar também depois comentários quem estiver assistindo a live gravada, tá? Agora estamos aqui ao vivo. Bem, então vamos lá. Eu já super dei a dica, né? Deficiência dos rins, né, gente? Deficiência energética dos rins. Essa síndrome, aliás, foi tema de live aí, eu acho que um mês atrás. Eu trouxe esse tema aí como live pra gente. Deficiência dos rins é já uma das predisposições à infertilidade, tá? Lembram, gente, quem estava na live dos rins, da deficiência dos rins, que rins normalmente ele não entra em padrão de excesso, né? Ele sempre entra em padrão de deficiência. Os alunos sabem, a gente fala muito isso nas aulas de acupuntura, né? Rim sempre entra em padrão de deficiência. Que mais que pode afetar a fertilidade lá na frente, né? Vai acabar afetando a fertilidade da mulher. Por exemplo, as estagnações do corpo, né? Estagnação, por exemplo, do fígado, né? O fígado, quando ele fica estagnado, ele perde a sua capacidade de fazer a sua função, que é armazenar o sangue, né? Então ele não armazena o sangue bem como ele deveria, e isso gera sintomas na mulher. Quer ver um sintoma que é muito característico de estagnação estagnação do ti do fígado? É a mulher que tem cólicas menstruais, tem dores muito fortes durante a menstruação. E aí a gente pode perguntar para ela o seguinte: se ela tem coágulos na menstruação. São perguntas que a gente deve fazer. Como que é o ciclo menstrual? Se esse ciclo é curto ou longo, é importante a gente perguntar isso, tá? Se durante a menstruação existe perca de coágulos, porque isso é uma característica da estagnação de ti de fígado, aí a gente vai para as perguntas mais das emoções. Tem TPM? Se a mulher está muito irritada, muito impaciente,
muito ansiosa, porque são características dessa estagnação do Qi do fígado. E isso vai interferir na funcionalidade da menstruação. E isso vai interferir na fertilidade dessa mulher, tá? Vamos pensar aqui também estagnação de Qi, né? Quando a pessoa ela oscila muito as suas emoções e ela tem muita estagnação de Qi. Isso também pode favorecer a infertilidade. Por exemplo, para o óvulo fazer o caminho dele, né? Para ele sair dos ovários, para ele fazer esse caminho lá das tubas uterinas e chegar até o útero, esse movimento, ele precisa de energia yang, né? Então a própria estagnação energética de Qi, ela já predispõe a ter menos energia fazendo esse movimento do óvulo, né? A estagnação de Qi de fígado, por exemplo, que eu falei que geralmente traz cólicas, coágulos, também pode interferir no quão fluido está o óvulo pelas tubas uterinas, né? Porque a estagnação de Qi de fígado, ela pode gerar uma estagnação das tubas uterinas e a mulher, por exemplo, não ter o óvulo chegando, né? Então, quando ela vai fazer os exames com os médicos, o que é que acontece? Ela não está ovulando, né? Normalmente, as pacientes que vêm para a acupuntura, elas já estão em tratamento médico. A gente trabalha numa equipe multidisciplinar. O médico, o acupunturista, trabalha em equipe multidisciplinar. A gente tem essa relação, é muito legal essa relação com os médicos. Para quem trabalha aí com ginecologia, obstetrícia, dentro da acupuntura, né? Mas voltando aqui, as principais causas da infertilidade feminina, então, dentro da medicina chinesa, então já falei deficiência dos rins, né? Já expliquei isso. Depois a gente falou das estagnações, estagnação do Qi do fígado, incapacidade do fígado de armazenar o sangue, a estagnação do Qi do corpo de uma forma geral, né? E vamos lembrar também do sangue, né? Lembra que a gente tem as síndromes do sangue, né? O próprio sangue, ele pode entrar em deficiência energética, a gente pode ter estagnação de sangue, por exemplo, no corpo da mulher. A estagnação de sangue, a gente vê também por esse tipo de sintoma, né? Coágulos na menstruação, cólicas menstruais, tá? E se a mulher tiver uma deficiência energética do sangue, que a gente chama de shui, na medicina chinesa, ela pode ter amenorreia. Eu já tive muitas pacientes com esse sintoma, que elas chegam e falam, estou há 3, 4 meses sem menstruar. E mulheres jovens, eu quero dizer assim, que deveriam estar em fase reprodutiva, né? Isso tem acontecido muito de uns anos pra cá, tá? Eu vou dizer pra vocês assim, eu estou atendendo em consultório há 13 anos, mas vamos dizer que eu tenho visto de uns 8 anos pra cá acontecer muito esses casos de amenorreia, sabe? A mulher que não tá menstruando. E eu acho muito legal, porque quando a gente começa a estimular o corpo dela através da acupuntura, elas vêm relatando que a menstruação veio, que a menstruação voltou. Então é muito legal, é um trabalho super legal. E para fechar essas principais síndromes ou essas principais alterações energéticas que podem causar infertilidade, a gente pode falar da umidade, tá? A umidade e o fleugma. A umidade interna e o fleugma, eles vão ter relação com baço pâncreas, né? E aí é diferente da deficiência do rim, porque esse tipo de síndrome energética está mais relacionada à alimentação. Então, quando a alimentação da mulher é muito gordurosa, por exemplo, ou ela consome muitos alimentos derivados do leite, o corpo dela pode entrar nesse processo de fleugma, que é muita umidade, e quando é muita umidade, ela vai ficando mais pegajosa, vamos dizer assim, mais gordurosa, a gente chama de fleugma, né? E o que a mulher pode ter de sintomas nesse caso aí? Pernas inchadas, abdômen muito inchado, né, protuso. A gente pede para olhar a língua dela tem uma aparência de umidade, muita umidade. A mulher tá ganhando peso, não tá conseguindo perder peso. Aí a gente começa a perguntar se ela tem sede, se ela consegue beber água. Às vezes ela fala que ela não consegue beber água, ela bebe só um pouquinho e depois a água já não, parece que não desce mais. Então a gente já entende que o corpo tá tão cheio de umidade interna que ele não quer mais água lá dentro. Então a gente tem que trabalhar essa umidade interna.
E daí, nesse caso, entra muito bem uma mudança na alimentação, né? Por exemplo, retirar derivados de leite, ir para uma alimentação mais saudável mesmo, né? Que aí o corpo, ele vai diminuindo esse flegma, ele vai diminuindo essa umidade. Por isso que hoje, as mulheres que estão passando pela dificuldade para engravidar, né? Pela infertilidade, elas estão fazendo muitos tratamentos de alimentação, né? Trabalhando uma alimentação saudável, muitas vão a nutricionista, para regular as energias do corpo, e aí sim elas têm uma predisposição muito maior à fertilidade, tá? Então, essas são as principais causas energéticas da infertilidade feminina. Eu vou falar rapidinho para resumir, assim, só o que eu falei tudo. Deficiência dos rins, a estagnação de Qi, a estagnação do Qi do fígado, as alterações de sangue, que aí pode ser ou estagnação de sangue ou deficiência de sangue, e a última que eu falei aqui, umidade e fleugma, que daí normalmente isso daí vai ser relacionado ao baço pâncreas, né, que vai ser a deficiência de baço pâncreas, tá? Ou afundamento do Qi do baço pâncreas. Certo, pessoal? Agora, vamos lembrar mais uma coisa. Quando a gente fala de fertilidade feminina e quando a gente fala de acupuntura, existem também os vasos maravilhosos, tá? Então, assim como os órgãos, o Zhang, né, e as vísceras, né, o Zhang Fu, eles têm funções no corpo, tá? Lembram, gente? Lembram que eles têm funções no nosso corpo? Também existem os vasos maravilhosos, porque os vasos maravilhosos, eles também têm relação com esses zangs, com esses órgãos. E existem 2 vasos maravilhosos que eles são intimamente relacionados à fertilidade. Então, se uma paciente de vocês, uma mulher, ela veio para tratar com vocês através da acupuntura, vocês podem estimular esses 2 vasos, porque a energia desses dois vasos nutre os ovários e o útero, nutrem todo o processo do ciclo feminino, né? Porque o ciclo feminino envolve menstruação e ovulação sadias, envolve um útero sadio. Para a mulher ficar grávida, ela precisa ter um endométrio sadio, ela precisa ter sangue nutrindo, mas não sangue estagnado, né? Por exemplo, a endometriose, né? Como é que a gente enxerga a endometriose? Né, pela medicina chinesa, a gente fala que a endometriose é uma estagnação de Qi, né? E o que acontece com essa estagnação de Qi? Ela vai afetar o endométrio dessa mulher, não vai ser um endométrio sadio, né? Se a mulher, por exemplo, ela tem alterações hormonais, o próprio movimento do óvulo não vai acontecer naturalmente, né? Então ela precisa ter todos os seus hormônios regulados. E as energias dos órgãos, elas têm relação com a secreção de hormônios no nosso corpo, né? E aí, quais são os 2 vasos maravilhosos, então? Ninguém quer dar nenhum palpite, quem é aluno, eu já dei aula disso para os alunos lá da pós, né? A gente já falou sobre isso. Então, os principais 2 vasos maravilhosos são o Renmai, né? O Renmai que passa bem na frente aqui do nosso corpo, né? O vaso Yin, o mar do Yin, e o Chongmai. Tá? O Chongmai é o vaso da cintura, né, que a gente fala. Esses 2 vasos maravilhosos, eles também precisam estar fluindo bem, tá? Tanto o Chongmai quanto o Renmai, eles nascem nos rins, tá? Então, eles têm uma relação direta com os rins. Então, a energia dos rins, ela vai interferir diretamente nesses 2 vasos maravilhosos. Então, aí mais uma causa, por exemplo, da infertilidade feminina, né? Os rins não conseguindo ter a capacidade de fluir adequadamente esses 2 vasos maravilhosos, Renmai e Chongmai, tá? Então vamos lá. Eu tô com um monte de anotações para falar para vocês aqui, tá? Vamos falar aqui, ó, sobre o Chongmai. Ele tem relação direta com o sangue. Por quê? Porque o Chongmai, ele é considerado o mar do sangue, tá? Então, por exemplo, amenorreia. Acabei de falar que eu atendo muitas mulheres com amenorreia. Se a mulher tem amenorreia,
ela pode sim estar tendo uma menor circulação de energia do Chongmai. Então, como é que a gente faz? A gente precisa nutrir o sangue, né? Como é que a gente nutre o sangue com acupuntura? Tem pontos específicos para isso. Por exemplo, BP10, o baço pâncreas 10, ele é um ponto para nutrir o sangue, né? O bexiga 17 é o mestre do sangue, a gente também nutre o sangue através desse ponto, tá? Então, o próprio baço, né, gente, por ser produtor de sangue, quando a gente estimula o baço pâncreas, os pontos, os principais pontos, ou os primeiros pontos, vamos dizer ali, né, BP2, BP3, BP4, são pontos que também vão auxiliar no sangue, tá? Então, também é uma visão que a gente pode ter aí da infertilidade feminina. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu deixei anotado para falar para vocês. Ó, eu coloquei aqui uma frase que é de um dos clássicos da medicina chinesa, que é o Nanjing, tá? Do capítulo 36. A porta da vida é a residência da mente e da essência e está conectada ao Qi original. Nos homens abriga o esperma e nas mulheres o útero. Então aqui, na verdade, com essa fala aqui do clássico Nanjing, o que ele está querendo dizer? Que a energia do coração, que armazena o Shen, e a energia dos rins, que armazena o Jing, precisam fluir bem para que haja vitalidade ou fertilidade também, tanto no homem quanto na mulher, porque aqui ele está falando do homem e da mulher, tá? Então, o útero ele está intimamente relacionado com esses dois vasos, já falei para vocês. Ambos os vasos, esses dois vasos, Renmai e Chongmai, ambos se originam nos rins, tá? E ajudam a regular tanto menstruação, como a concepção, como a própria gestação também, tá? Por isso que as grávidas, né, quando as pacientes já estão grávidas, a gente estimula o rim delas, tá? Por quê? Porque o rim, ele está relacionado ao Chongmai, né? E a gente pode usar pontos de rim nas mulheres grávidas. Normalmente é os pontos que a gente mais usa, tá? São pontos do rim. E, gente, o Chongmai, ó, ele transporta energia ancestral proveniente dos rins, tá? Então, ele ajuda a regular o fluxo de Qi e sangue no nosso corpo. Lembra, gente, que esse vaso maravilhoso, o Chongmai, ele tem um ponto de abertura, né? O ponto de abertura dele é o BP4. Então, a gente pode pensar em utilizar esse ponto nas mulheres, o BP4. E existem alguns pontos do rim que fazem parte desse canal, tá? Desse vaso maravilhoso. Na verdade, todos esses pontos do rim que são no abdômen, né? Do rim 11 para cima até o 21, todos eles fazem parte do Chongmai. E também o estômago 30, porque o estômago 30 ele é um ponto de baixo ventre, né? Ele fica ali 2 tsuns da linha central, bem logo na bordinha ali superior do ossinho da pubis, tá? Então ele é um ponto de bastante baixo ventre. E quando a gente trabalha BP4, estômago 30 e esses pontos do rim 11, 12, 13, 14, nós estamos estimulando o Chongmai, que é o vaso da vitalidade, né? Esse vaso da cintura, da vitalidade, que traz energia, aumenta a energia do rim e traz energia para o útero da mulher. Alguns sintomas, como menstruações irregulares, cólicas, distensão do abdômen, tensão pré-menstrual e sintomas também da menopausa, podem ser considerados desequilíbrios do Chongmai, tá? O Chongmai está relacionado ao sangue, já falei, e tem relação com a fertilidade. Deixa eu colocar aqui uma imagenzinha, estagnação, que eu deixei preparado umas imagenzinhas para falar para vocês, que tá aqui, ó, essa daqui. Pra gente lembrar que quando a gente está falando de Chongmai, ele é um vaso que ele tem relação com o Xue, tá? Com o sangue. Então, calor no sangue, estagnação no sangue, deficiência de sangue também podem ser causas energéticas da infertilidade. Se a pessoa tem, por exemplo, calor no sangue, ela pode ter o sintoma de menstruação excessiva. Aquela mulher que tá menstruando muito, fica lá 15 dias às vezes sangrando, acontece, tá, gente? A estagnação
do sangue, normalmente, lembra que eu falei agora há pouco, se dá por coágulos no sangue e cólicas menstruais. E é bom a gente lembrar que ter cólicas menstruais não é normal, tá? A gente pensa que a mulher que pode ter cólica quando ela está menstruada, que isso é uma coisa normal. A gente acaba achando que isso é normal, mas não é normal, tá? Ter cólicas é disfuncional. Eu, por exemplo, eu não tenho cólicas menstruais, tá? Eu fico menstruada e não tenho cólicas. Olha, muito, muito raro, tá? E eu conheço muitas mulheres que não têm cólica, tá? Então a gente acha que toda mulher tem cólica e não é assim. E a deficiência do sangue, aí é o contrário, né, gente? Daí a menstruação escassa é a pessoa que não tá menstruando, tá? Ou menstrua muito pouquinho, né? Fala, ai, nossa, meu fluxo de sangue é super pouco, né? Vamos ver uma outra imagenzinha aqui que eu preparei aqui para vocês, ó. O útero, então, ele tem relação com Renmai e Chongmai, que é o que eu falei para vocês. O Renmai, gente, também ele é conhecido por vasodiretor, tá? Às vezes, em alguns livros vocês vão encontrar com esse termo. E o Chongmai é por vasopenetrador, ou vaso da cintura também, tá? E que ambos têm relação com o rim, tá? Falei para vocês, tem relação direta com o rim. E aí aqui, ó, isso é o que eu falei lá no começo da live, que a nossa vitalidade está relacionada ao Jing, que é a nossa essência. E as nossas emoções estão relacionadas ao Shen, né? O Shen, ele é a nossa psique, a nossa mente. Então, se a gente tem alteração de Jing, deficiência energética de Jing, por exemplo, ou a gente tem o Shen alterado, por exemplo, uma deficiência do Yin do coração, a gente pode dizer que é uma alteração do Shen, né? A gente tem uma interferência na fertilidade feminina, tá bom? Estão entendendo? Estão acompanhando, gente, essa aula? Vão perguntando, porque é complexo mesmo, né? É um assunto bem complexo. É assunto pra gente ficar o dia inteiro conversando aqui, a fertilidade feminina. Mas o que é legal? É a gente saber que nós, como acupunturistas, nós podemos ajudar muito as mulheres na sua fertilidade, tá bom? Vão perguntando aí qualquer coisa, ou quem quiser colocar algum depoimento, que já conseguiu resultados bons aí, através da acupuntura, na fertilidade, tá bom? O Renmai, falei do Chongmai, agora eu vou falar do Renmai, tá? O Renmai, gente, ele é esse nosso vaso que fica na frente, né? O Renmai, ele tem seus próprios pontos, né? O Renmai 1, Renmai 2, Renmai 3, né? Vem até o 24 aqui, né? Ele nasce nos rins, ele passa pela pelve, né? E sobe e ele termina aqui. Diferente do Chongmai, né? Porque o Chongmai, ele utiliza pontos dos 12 canais principais. Já o Renmai tem seus próprios pontos. Como o Renmai, ele é o mar do Yin, ele passa na região pélvica e ele tem uma relação direta com fertilidade, geralmente a gente utiliza pontos do Renmai sempre em tratamentos de mulheres que estão com qualquer disfunção ginecológica, menstruação irregular, cólicas, para as mulheres que querem ficar grávidas, para as mulheres que estão com dificuldade de ficar grávidas, ou para aquelas que estão pensando em ter um filho, a gente já começa a estimular esses vasos, tá bom? Não precisa esperar não conseguir ficar grávida para fazer acupuntura. Na verdade, é bom fazer acupuntura quando tá pensando em engravidar, porque daí já vai diminuir essas síndromes energéticas, já vai deixar o corpo muito mais equilibrado energeticamente, vai fortalecer Renmai, vai fortalecer Chongmai, vai fortalecer os rins. E aí flui melhor, né? A própria energia ancestral que ela vai passar pro bebê dela, ou transmitir, né? Vai ser uma energia melhor. E isso também serve para os homens, tá? Não precisa ser só as mulheres, os homens que vão ser papais ou pensam em ser papais também podem fazer acupuntura pensando nisso, tá?
Qual que é o ponto considerado o ponto de abertura do Renmai? É o pulmão 7. Então, quem gosta de trabalhar com abertura dos vasos maravilhosos pode começar ali estimulando pelo pulmão 7, tá? E daí trabalha os pontos do Renmai, tá? O Renmai, ele nasce nos rins, tá? E é o que eu tava falando ali, né? Ele sobe, né? Ele passa pela pubis e sobe. Quais podem ser sinais de desequilíbrios energéticos desse vaso maravilhoso aqui, tá? Do Renmai. Então, menstruações irregulares, a própria infertilidade, dores genitais, tá? Incontinência urinária também. E a amenorreia, né? Quando a mulher fala que ela parou de menstruar. Ou que ela tá demorando muito, né? Com ciclos longos demais, tá? E aí, gente, eu quero falar de mais um vaso também, que é o vaso governador. Eu falei para vocês que os dois principais vasos maravilhosos relacionados à fertilidade são o Renmai e o Chongmai. Mas tem um outro vaso maravilhoso que ele traz energia yang para o útero, que é o Dumai, o vaso governador. Tô fazendo assim porque ele fica atrás, né? Porque o Dumai, gente, ele é um vaso muito yang, tá? Enquanto que o Renmai é muito yin, o Dumai é muito yang. Então, para o óvulo fazer o movimento, ele precisa de energia yang. Então, o vaso governador, ele atua nisso. Lembram de um ponto que é o portal da vida, né? Que a gente chama portal da vida, que é o vaso governador 4. Lembram desse ponto? Ele fica logo abaixo da segunda vértebra lombar, ali, bem na linha ali, né, do vaso governador. Esse ponto, ele também dá abertura para a vida, né, Mingmen. E esse ponto também é um ponto legal para trabalhar com pacientes que querem aumentar a sua fertilidade, aí, ou pacientes que vêm para, né, que não estão conseguindo ficar grávidas. Eu não gosto muito de falar assim, infertilidade, porque quando a gente fala infertilidade, parece que a gente já está dando um veredito final ali, né? Não, na verdade é uma síndrome energética que a gente vai trabalhar e vai preparar o corpo da mulher para ficar fértil e sim poder gerar, conceber e gerar um bebê, né? Deixa eu ver que eu tinha preparado uma imagenzinha também para o vaso governador ali, ó, do Mai. Ele fornece energia yang para o útero, auxiliando na ovulação. Aí vocês podem pensar nesse ponto que eu falei, já, né, fui dando algumas dicas de pontos aqui para nós, tá? Que é o Dumai 4, né? Um ponto que fica lá atrás na nossa lombar, tá? Vamos lá, o que mais então? Gente, todos esses desequilíbrios energéticos que a gente está falando aqui, deficiência de rim, estagnação de Qi, a própria estagnação energética dos vasos maravilhosos, tudo isso acontece no corpo, por que será, né? O que é que causa isso que depois pode acabar levando para uma infertilidade? Muitas situações, tá? Uma delas pode ser a própria baixa ou deficiência energética ancestral, que aí isso é uma coisa hereditária mesmo, tá? Que vem dos pais. Isso seria uma questão. Agora, sono ruim, dormir pouco, excesso de trabalho. Lembra que todo excesso de trabalho, ele consome muita energia do rim? Então, a mulher que trabalha muitas horas, ela consome muita energia do rim, então isso também pode causar essa deficiência energética do Jing e causar infertilidade. Que mais? Muitos abortos consomem muita energia, né? A mulher que às vezes passou por muitos abortos. A própria alimentação ruim pode causar umidade interna, que é o que eu já falei, né, para vocês aqui antes. Então, tá vendo que os hábitos de vida também podem conduzir, né, para essas síndromes energéticas aí, tá? O que mais, então? Deixa eu ver o que mais que eu deixei anotado para falar para vocês. Sem falar no estresse, né, gente? Porque o estresse mental, o excesso de atividade mental, ele altera o nosso Shen. E quando altera o nosso Shen, interfere também na nutrição que o sangue pode dar para o útero, né? O coração, ele governa o sangue. E quando a mulher está com muita raiva, muito estressada, por exemplo,
ela pode ter a estagnação do Qi do fígado também. E aí isso também afeta o sangue da menstruação, tá? Também pode acontecer isso. Então o sangue, né, gente, ele é produzido pelo baço, tá? Lembrando disso. E o sangue menstrual é considerado produzido pelos rins na medicina chinesa. O Shen, ele está relacionado ao nosso coração, então vamos pensar no estresse causando infertilidade. E o Qi em si regula a menstruação e ovulação e o próprio movimento do óvulo da mulher, né? Então toda estagnação de Qi também pode interferir na fertilidade. E os principais sintomas de estagnação de Qi são as próprias cólicas menstruais, tá? TPM também. E aí eu falei para vocês que a live hoje era acupuntura e chakras, né? Acupuntura e chakras. Então, qual é o chakra? O principal chakra relacionado à fertilidade feminina é o chakra pubiano, tá, gente? É o segundo chakra, ele fica bem na pubis, né? E lembrando que o primeiro e o segundo chakra, eles funcionam muito parecidos, tá? Então, tem muitos autores que eles unem, inclusive, os dois chakras, chamando eles de chakra sexual. A gente pode encontrar como chakra sexual, como chakra sacral, tá? No meu curso, eu chamo ele de chakra pubiano. Então, o chakra pubiano é o principal chakra relacionado à fertilidade feminina. E o bloqueio energético do chakra pubiano pode ser uma das causas energéticas da fertilidade. Então quer dizer que se eu estimular o chakra pubiano, eu aumento a fertilidade? Sim, porque o chakra, ele é um centro energético que nutre o corpo físico. Lembram que a energia sutil, ela é transformada no nosso corpo em energia fisiológica para o nosso corpo físico. O nosso sangue, por exemplo, ele é a parte mais energética que tem do nosso corpo físico. Ou seja, ele é, vamos dizer assim, ele é o órgão físico mais energético que a gente tem no nosso corpo físico, tá? E todo o funcionamento do nosso corpo físico, ele é envolto por energia nutritiva. E isso se vem pelo nosso corpo energético, tem relação com os chakras, tá? O chakra pubiano, ele se relaciona com as glândulas produtoras dos hormônios femininos, que são os nossos ovários, tá? Então, todo chakra tem relação com uma glândula endócrina do corpo. E no caso do chakra pubiano, são os ovários. Na mulher, óbvio, né? No homem, os testículos, tá? Então, é o chakra da fertilidade, é o chakra pubiano. A gente já fez live aqui falando, uma live inteira só falando sobre chakra pubiano, vamos lembrar disso, né? Então tem muito assunto pra gente falar só do chakra, né? As estruturas físicas relacionadas a ele são os órgãos pélvicos, né? Então, no caso da mulher é o útero, os ovários, e aí tem a bexiga, os rins também, a pelve, o osso da pelve, essa estrutura física toda pélvica está relacionada a esse chakra, tá? Ele é o chakra dos prazeres, né? De todos os prazeres, né? Da gente ter vontade, prazer, vontade de viver, vitalidade, ânimo, segurança, se sentir seguro, a busca pela vida, o querer estar vivo, a felicidade em si de estar vivo, a busca por tudo que envolve vitalidade, ou seja, a busca pelo exercício físico, pelos cuidados pessoais, a busca pela sustentação financeira, porque querer ter uma sustentação financeira, tudo isso tem relação com esse chakra, tá? E no curso, né, no meu método Chakras na Prática do Acupunturista, a gente aprende a avaliar os chakras das pessoas, a gente aprende a avaliar nas pessoas qual é o chakra que está precisando de mais atenção, né? A gente aprende práticas energéticas para estimular o chakra pubiano, a gente aprende como que o acupunturista pode trabalhar o chakra do seu paciente. Então isso é muito legal, porque a gente já trabalha tanto os rins, ali por exemplo, os órgãos, os canais energéticos, mas a gente também trabalha os chakras associados, tá? Vamos falar de alguns pontos de acupuntura, então, gente, para fertilidade. Deixa eu só cuidar para mim não me perder aqui, porque eu coloquei algumas anotações para ter uma sequência. Bem, eu já falei alguns pontos, né? Então, mas vamos lá.
O tempo todo a gente está falando de rins, né? Os rins têm relação com vitalidade, tem relação com os vasos maravilhosos relacionados à vitalidade, tem relação com a energia ancestral, tem relação com o chakra pubiano. Então, se a gente vai trabalhar fertilidade numa mulher, obrigatoriamente a gente precisa estimular os rins, né? Então, a gente vai em toda a sessão, sim, estimular os rins dessa paciente. A gente pode utilizar ali, por exemplo, rim 2 e rim 3, que eles trabalham o Ti do rim, né? Rim 7, o rim 7, ele tonifica o Yang dos rins, né? O rim 3, por exemplo, ele tonifica o Yang dos rins, tá? A gente pode pensar nesses pontos. O que mais que eu deixei anotado para falar para nós? Os pontos do Chong Mai. A gente pode pensar no BP4 para abrir o Chong Mai, a gente pode pensar no E30, que é um ponto local, ali um ponto de baixo ventre, né, que também vai estimular o Chong Mai. A gente pode pensar em pontos do rim, como pontos do rim ventre, né, como rim 11, rim 12, rim 13, rim 14, rim 15, rim 16, são todos pontos abdominais do próprio rim, que tem relação com o Chong Mai, né, que é esse vaso maravilhoso envolvido aí com a fertilidade. A gente pode trabalhar BP10, né, também porque o BP10 ele nutre o sangue. E assim, gente, aqui eu tô falando de uma forma muito generalizada, porque a gente precisa avaliar essa mulher, né? A gente precisa entender o que é que tá acontecendo com cada mulher, porque cada mulher vai ter um padrão energético diferente. E a gente vai precisar entender, será que ela está com estagnação do Ti do fígado? Será que ela está com deficiência de sangue? Será que ela está com deficiência energética dos rins, né? Por exemplo, se a mulher tem muita dor lombar, cansaço nas pernas, está falando baixinho, está muito para baixo, está muito letárgica, desanimada, cansada, isso já dá um indício pra gente que ela pode estar com uma deficiência do Yang dos rins. Então a gente já sabe que a gente precisa tonificar o rim dessa mulher, né? Menstruação escassa, não tá menstruando, vamos trabalhar BP10, né? Pra nutrir o sangue, tá? E o VG4 também, que é um ponto que eu já falei pra vocês hoje, que é um ponto do vaso governador, porque ele aumenta a energia Yang e ele ajuda na ovulação, no próprio processo da ovulação, então também é um ponto. O fígado 3, porque o fígado 3 ele é um ponto que ele vai ajudar, se essa mulher tiver, por exemplo, estagnação do Ti do fígado, né, ela vai ajudar a regular o sangue dessa mulher, o sangue menstrual dessa mulher, então é um ponto que a gente pode usar. E os pontos do Renmai, né, gente? Os pontos do Renmai, porque aí a gente vai estimular o próprio vaso governador, né? O próprio vaso Renmai, né, que é o mar do Yin. Então a gente vai ajudar a nutrir o útero dessa mulher quando a gente estimula o Renmai. E aí existem muitos pontos que a gente utiliza muito na ginecologia, né, que é o Renmai 4, o Renmai 5, o Renmai 3. Eu gosto muito do Renmai 2 também, porque ele está relacionado ao chakra pubiano, né? Então esses pontos do Renmai, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, o Renmai 6, nós estamos estimulando o Ti no corpo, estamos estimulando energia Yin. Então, lembra aquelas mulheres que elas são muito ansiosas, muito estressadas, que elas têm deficiência do Yin, do coração? Então, a gente, além de trabalhar o coração delas, a gente trabalha também ponto para aumentar a energia Yin do corpo, através do Renmai 6, por exemplo. O Renmai 6, ele trabalha energia Yin, tá? Então, tô dando, assim, algumas ideias de pontos para vocês hoje pensarem, tá? O que a gente pode pensar também? A gente pode pensar nas fases do ciclo da mulher, né? Então, quando ela vem para a sessão, perguntar, você tá menstruada? Já menstruou? Acha que tá ovulando? Já ovulou? Porque aí, dependendo da fase, né? Lembra que eu acabei de falar para vocês que o vaso governador, ele traz energia Yang e ajuda o movimento do óvulo? Então, antes da ovulação, a gente pode pensar em usar vaso governador, né? Quando a mulher está menstruada, ela fala, eu estou no primeiro dia da minha menstruação, por exemplo. Você ajuda a estimular o sangue a descer, né? Você vai trabalhar o sangue.
Você vai trabalhar o Qi para tirar qualquer estagnação de Qi. Lembra do BP10 que nutre o sangue? Eu acabei de falar que o Ren mais 6 nutre a energia Qi, né? O Qi do corpo. E aí, se a mulher, por exemplo, fala, eu tô ovulando, né? Ou eu já ovulei, você continua trabalhando Rim dessa mulher, né? Rim 7, Rim 3, Rim 2, Rim 11, vai trabalhando Rim. A gente pode pensar em ponto de assentimento também do Rim, né? Trabalhar um ponto da bexiga 23, é um ponto de assentimento, é um ponto Yang também, podemos trabalhar. Então, gente, trabalhar com ginecologia não é só usar BP6, né? Eu lembro na época que eu fazia pós, né? Os professores falavam que BP6 era o ponto da mulher. Não sei se alguém já ouviu isso aí na pós-graduação, mas olha quantas opções de pontos que a gente tem para trabalhar, né? Então, aqui, gente, eu fiz um geralzão, mas aí vocês vão avaliar a paciente de vocês e vão encontrar o padrão energético dela e começar a trabalhar com ela. Como é que a gente faz? Normalmente são sessões semanais, tá? A gente trabalha uma sessão por semana e a gente vai observando ciclo após ciclo. Vai perguntando para ela o que é legal. Elas começam a falar, não tenho mais coágulo, não tenho mais cólica, melhorei. Nossa, parece que a minha TPM melhorou, não tô mais com tanta labilidade emocional, não tô mais tão irritada. Então você vai percebendo a mulher ficando melhor, né? E as mulheres que são muito ansiosas, vocês podem também trabalhar o Shen Men, né, o coração 7, né, que é um ponto que abaixa um pouco essa ansiedade, né? Ele aumenta o Yin do coração, porque a ansiedade na verdade é uma deficiência do Yin do coração. Certo, pessoal? É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. E aí, técnicas energéticas para estimular o chakra pubiano, né? Fazer caminhada é bom, praticar exercício físico é bom, tá? Se a mulher está com baixa libido, por exemplo, isso tem relação com o bloqueio energético do chakra pubiano. Se a mulher está com sintomas menstruais, né? Cólicas, TPM, também bloqueio energético do chakra pubiano. Então, quando a gente trabalha o chakra pubiano, tudo isso melhora, tá? Isso que é muito bom. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Acupuntura e chakras na fertilidade feminina. Falei. Eu sei que eu fui, voltei, porque você fala uma coisa e vai lembrando de outra e de outra. Eu tenho aqui um roteiro para trabalhar com vocês, ó, um roteirinho que eu preparei. Seguir mais ou menos esse roteiro para a gente poder ter um fechamento aqui com os pontos. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação final? Entenderam a aula, gente? Conseguiram captar? Eu sei que algumas pessoas assistem a live gravada, tá? Então fique à vontade para escrever nos comentários o que é que você achou da aula. E encaminhe essa aula gravada para algum acupunturista que é seu amigo, né? Mande essa live vai lá pro canal do YouTube também, tá? E para quem quiser saber sobre o curso Chakras na Prática do Acupunturista, sobre esse método, né, onde eu ensino os acupunturistas a trabalharem através dos chakras, a conhecerem os chakras, a estimularem os chakras, né, trazendo aí para o acupunturista um diferencial, né, tornando o acupunturista um acupunturista que se destaca muito mais porque trabalha com os chakras. Você pode acessar todas as informações através do link da bio aqui do meu Instagram, tá? Lá tem no link na bio tem um Linktree, é só clicar ali, ele vai ser direcionado para o Linktree. O primeiro que tem lá é método Chakras na Prática do Acupunturista. Clicando, você vai direto para o vídeo onde explica tudo sobre esse curso, que é um curso online, tá? Com acesso imediato, né? Você acessou lá, fez a sua compra, você já começa na hora a assistir as aulas. E depois você vai assistindo no seu tempo, porque todas as aulas são gravadas e o nosso suporte acontece pelo Telegram, no nosso grupo do Telegram, Chakras na Prática do Acupunturista. Certo, pessoal? Então ninguém tem perguntas, ninguém tem colocação final. Eu vou dando uma boa noite para vocês então, uma boa semana. Vejo vocês então agora daqui 15 dias, porque na segunda-feira da semana que vem não terá live, tá bom? Eu vou estar viajando, né? Vou estar em viagem, então a gente vai pular a semana que vem, tá? Voltamos daqui 15 dias com esses temas de acupuntura e chakras, tá?
medicina chinesa, síndromes energéticas. Certo, pessoal? Beijo. Oi, Edna. Boa noite para você.